A mansão era perfeita demais para parecer real. Localizada em uma área nobre da cidade, com jardins simétricos, piscina aquecida, salões amplos e vitrais que refletiam a luz do sol de forma quase teatral. A casa do empresário Vicente Aires era motivo de inveja em qualquer círculo social. Mas ninguém sabia que ali dentro moravam dois meninos que choravam todas as noites e que ninguém parecia ouvir. Antes de começar, se inscreva no canal, ative as notificações e escreva nos comentários de onde você está assistindo. Isso ajuda muito a trazer mais histórias, como esta. Leonardo e Miguel tinham 6 anos, gêmeos idênticos. Rosto de anjo, olhos grandes e escuros e um comportamento calado, assustado, quase mecânico. Durante o dia, andavam de mãos dadas o tempo todo. Falavam pouco, nunca sorriam. À noite, choravam baixinho, muito baixinho. Só quem estivesse com o ouvido colado à parede ouviria. Mas ninguém estava. O pai, Vicente, era ausente. Viúvo há 3 anos, mergulhou no trabalho para esquecer a dor da perda. Acreditava que estava cuidando dos filhos, oferecendo os melhores brinquedos, os melhores colégios, as babás mais bem pagas. Mas o que ele não sabia, ou se recusava a ver, era que os filhos dormiam tremendo de medo, que tinham pavor da noite, que oravam em silêncio para que ela não entrasse no quarto novamente. Ela era Verena, a atual esposa de Vicente. Fria, controladora, elegante. Com os adultos era charmosa. Com as crianças era outra pessoa. Ninguém via. Ninguém, até a chegada de Ana Paula dos Santos, era uma mulher simples. 27 anos, filha de empregada doméstica, batalhadora. Tinha feito um curso técnico de pedagogia infantil e estava desempregada havia 2 meses quando recebeu uma ligação inesperada de uma agência. Temos uma vaga para babá fixa, interna, com salário acima da média. Interessa? Ana aceitou antes de ouvir os detalhes. No dia seguinte, vestiu sua melhor roupa e foi até a mansão. Quem a recebeu foi Verena, educada porém fria. Avaliou a jovem de cima a baixo e disse: "Você vai cuidar da rotina noturna dos meninos. Eles são calados, não dão trabalho. Só precisa garantir que durmam no horário. Nada mais." Ana estranhou. Não dar trabalho? Aquilo não parecia natural. Mesmo assim, começou no mesmo dia. Às 19 horas, levou os meninos para o banho, seguiu a rotina que a antiga babá havia anotado. Leu uma historinha, serviu leite morno e os deitou. Às 20h30, as luzes estavam apagadas. Às 23h, começaram os choros. Na primeira noite, Ana achou que era um pesadelo. Na segunda, teve certeza. Algo estava errado. Leonardo apertava o travesseiro como se fosse um escudo. Miguel tremia. Quando Ana entrou no quarto, os dois engoliram o choro. Olharam para ela como se tivessem feito algo errado. Ela se aproximou devagar. "Tá tudo bem, amores? Sonharam feio?" Os dois ficaram em silêncio. Só se olharam, como se estivessem combinando uma resposta. "Foi só sonho", sussurrou Miguel. Mas Ana sabia ler rostos infantis. E aqueles olhos tinham mais do que medo. Tinham culpa. No terceiro dia, enquanto ajudava os meninos a se trocarem, viu uma marca roxa no ombro de Leonardo. Ele tentou cobrir com a camiseta. "Isso aí foi o quê, filho?" "Eu caí da cama." Ela sentiu o estômago revirar. Ele não olhava nos olhos dela. Naquela noite, resolveu vigiar o quarto escondida no corredor. Ficou atrás da porta entreaberta esperando. Às 23h15 ouviu passos. Então, viu Verena entrou no quarto com uma lanterna na mão. Os meninos fingiram dormir, mas tremiam. Ela se aproximou, sussurrou com uma voz cortante: "Vocês pensam que enganam alguém? Sabem muito bem o que vai acontecer se eu escutar mais um barulho vindo desse quarto. Um barulho, só um. Eu juro que vocês vão se arrepender. Entenderam?" Miguel fez que sim com a cabeça. Leonardo chorava sem som. "Vocês são inúteis. Crianças sem mãe, fracas. Até seu pai está cansado. Se abrirem a boca, vão para um internato. Entenderam?" Ana sentiu um nó na garganta. Quis invadir o quarto, mas sabia que se fizesse isso sem provas, poderia ser demitida.
E pior, os meninos ficariam à mercê daquela mulher. Esperou Verena sair, depois entrou devagar e abraçou os meninos. Eles choraram no colo dela por 40 minutos, mas não disseram nada. Na manhã seguinte, Ana estava diferente. Olhava para Verena com outros olhos. Tentou conversar com Vicente, mas ele estava atrasado para uma viagem e não a escutou. Ana decidiu que ia ficar. Ia proteger os meninos, mas precisava de ajuda. Na semana seguinte, cada dia Ana coletava um detalhe. Um desenho rasgado que mostrava uma figura feminina com dentes pontudos. Um caderno com palavras rabiscadas. A gente tem medo, a gente não fala. Um áudio captado sem querer no celular onde um dos meninos sussurrava para o irmão. Ela disse que vai trancar a gente no armário. Com tudo isso em mãos, Ana foi até uma professora da escola, a tia Laura, antiga e respeitada no colégio. Contou tudo. Isso é sério, disse Laura. Vamos agir com cuidado, mas precisamos agir. Elas combinaram uma reunião com Vicente, mas Verena interceptou a mensagem. Na noite anterior à reunião, Verena entrou furiosa no quarto dos meninos. Vocês abriram a boca, né? Não adiantou nada do que eu falei. Acham que alguém vai acreditar em vocês? Os meninos estavam paralisados, mas Ana estava ali. Abriu a porta com força. Chega! Verena se virou assustada. Você está maluca? Vai perder seu emprego. Ana não recuou. Se mais uma vez você encostar neles, eu mesma chamo a polícia. E desta vez com provas. Verena ficou pálida. Tentou disfarçar, mas no fundo sabia que algo tinha mudado. Na manhã seguinte, Vicente apareceu de surpresa. Ana pediu para falar a sós com ele. Chorando, mostrou os desenhos, o áudio, as marcas. Vicente demorou a acreditar. A negação era automática. Mas ao olhar para os filhos, percebeu. O medo, a ausência de brilho nos olhos, a forma como se encolhiam quando Verena passava por perto. E então, a ficha caiu. Naquela tarde, Vicente expulsou Verena da mansão. Os meninos choraram, não de medo, mas de alívio. Ana ficou e começou a reconstrução. Mas a história ainda está longe de acabar. O corredor da mansão parecia outro. As paredes continuavam frias, os móveis impecáveis, os quadros milionários alinhados, mas o ar tinha mudado. Desde o dia em que Verena foi expulsa, os meninos passaram a caminhar pela casa sem se encolher nos cantos. Aos poucos, com passos curtos, ainda assustados, mas livres. Ana, agora mais do que babá, era como uma sentinela invisível, sempre por perto, um olhar protetor, um sorriso leve, uma presença que começava a ensinar aos meninos que segurança podia existir. Vicente, por sua vez, parecia perdido dentro da própria casa. Assistia aos filhos como quem vê fantasmas, pequenos vultos que ele deveria conhecer, mas que pareciam distantes. E era verdade, ele não os conhecia. Na primeira semana sem Verena, Vicente tentou tomar café da manhã com os filhos. Sentou-se à mesa às 7h30, camisa social dobrada nos cotovelos, tentando parecer informal. Bom dia, campeões. Leonardo e Miguel não responderam. Desviaram os olhos. Mexiam nas torradas como quem tem medo de errar. Vicente pigarreou. Tentou de novo. Dormiram bem? Miguel assentiu com a cabeça. Leonardo apenas empurrou o leite para longe. Ana observava de longe, silenciosa, mas atenta. Vicente, um homem que comandava mais de 2.000 funcionários com voz firme e postura imponente, ali, diante dos filhos, parecia pequeno, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer com o silêncio. Naquela noite, Ana colocou os meninos para dormir. Luz do abajur acesa, historinha escolhida, cobertores bem puxados. Hoje não precisa trancar a porta, né? Perguntou Leonardo baixinho. Ana congelou. Quem trancava a porta, filho? O menino não respondeu. Olhou para Miguel. Os dois se entreolharam. Depois fecharam os olhos rápido, como se fosse perigoso continuar a conversa. Ana saiu do quarto com um aperto no peito. Mais tarde, no corredor, encontrou Vicente.
Eles perguntaram se precisam trancar a porta. Vicente franziu a testa. Como assim? Verena trancava o quarto, toda noite. Isso não pode ser verdade. Ana não respondeu. Apenas deixou a frase pairar no ar. Vicente encostou na parede. Pela primeira vez, sentiu o peso de tudo que ignorou. As viagens constantes, as desculpas, a confiança cega. Deixou os filhos nas mãos de uma mulher que os transformou em reféns. Na escola, a professora Laura começou a notar mudanças discretas. Leonardo levantou a mão para responder uma pergunta. Miguel sorriu ao ganhar uma estrelinha na tarefa de matemática. Pequenas coisas, mas que não aconteciam antes. Ana acompanhava os dois de perto. Ao buscá-los, perguntava sobre o dia, sobre os colegas. Um dia, Miguel puxou o assunto. A senhora vai embora também? Por quê, meu bem? É que todas as outras iam embora. Ou a Verena mandava, ou elas ficavam com medo. Ana se abaixou na altura dele. Eu não vou deixar vocês. Nunca. Ele sorriu. Pela primeira vez. Mas o trauma não sumia tão fácil. Algumas noites ainda vinham pesadelos. Os meninos acordavam gritando, se debatendo, chamando pela mãe, ou pedindo perdão por erros que não haviam cometido. Ana passou várias madrugadas, com eles no colo, embalando como bebês, sussurrando que estavam seguros, que ninguém ia machucar. Vicente, em uma dessas noites, apareceu na porta. Viu Ana com os dois nos braços, cantando uma canção de ninar. Ficou parado, sem coragem de entrar, e chorou. Em silêncio. Dias depois, decidiu tomar uma atitude. Chamou Ana para uma conversa no escritório. Eu quero mudar tudo, não só a rotina, mas a vida deles. E a minha Ana cruzou os braços. E vai começar como? Primeiro, vou cancelar as viagens por 3 meses. Já pedi para o meu sócio cobrir. Segundo, quero que você me ajude a entender como ser pai de verdade. Ela arregalou os olhos. Eu não sou psicóloga, mas é a única que eles ouvem, Ana pensou. Respirou fundo. Então a primeira coisa é, escute mais. Pare de tentar consertar, só escute. E Vicente começou a escutar. Sentava com os meninos à noite. Contava histórias da infância, perguntava coisas simples, cor favorita, o que gostavam de comer, o que sonhavam ser. No começo, respostas monossilábicas. Depois, frases completas. Um dia, Miguel perguntou, papai, você sabe brincar? Vicente riu, sem graça. Não sei, mas posso aprender? Os dois pularam em cima dele, e ali, na sala de estar da mansão, entre almofadas, castelos de cobertor e risadas, a infância deles começava a voltar, mas a paz durou pouco. Verena reapareceu, não fisicamente, mas por meio de um advogado. Chegou uma carta, solicitação de visita supervisionada. Segundo ela, ainda era responsável legal e queria reconstruir o vínculo com os enteados. Vicente rasgou o envelope. Ela tá de brincadeira, mas Ana foi direta. Isso é sério. Se ela tem algum documento, pode tentar algo legal. Vicente correu para o cartório, pediu tudo. Releu o testamento da esposa falecida. Verena, como madrasta, não tinha direitos legais, mas ela estava tentando forçar uma brecha. Essa mulher não vai chegar perto dos meus filhos de novo. Enquanto isso, os meninos progrediam. Na terapia, começaram a falar mais. Desenhavam casas com janelas abertas. Falavam de Ana com um sorriso que antes não existia. Um dia, Leonardo disse para a terapeuta, a Ana é tipo uma mãe que veio depois. A profissional sorriu. E como é uma mãe que vem depois? Ela não grita, não assusta, fica simples, profundo. Um menino de 6 anos explicando o que é amor seguro. Na escola, Miguel se envolveu em uma briga. Um colega o empurrou e ele reagiu. Quando a diretora chamou Vicente, esperava ver um pai explosivo. Mas ele foi calmo. Sentou com o filho. O que aconteceu? Miguel ficou em silêncio. Pode confiar em mim, filho.
sempre. E então o menino disse: eu fiquei com medo dele virar igual a ela. Vicente abraçou o filho. Não houve castigo, houve conversa, e isso era novo. Mas o medo, mesmo dormindo, ainda habitava a casa. Uma madrugada, Ana acordou com um barulho. Correu até o quarto dos meninos. Leonardo estava embaixo da cama, tremendo. Filhinho, o que houve? Eu sonhei que ela voltava. E que você ia embora? Ana o puxou devagar. Abraçou-o. Ela não volta mais, e eu não vou a lugar nenhum. Ele chorou baixinho, mas dormiu nos braços dela. No dia seguinte, Vicente tomou uma decisão. Chamou um advogado. Fez um novo testamento. Registrou Ana como tutora legal dos meninos em caso de ausência dele. Ela ficou em choque ao saber. Mas eu só trabalho aqui. Vicente olhou nos olhos dela. Você salvou meus filhos. Você é mais do que qualquer título. Ela tentou recusar, mas os meninos ouviram a conversa, correram até ela. Diz sim, Ana, por favor. Ela chorou e disse sim. A casa agora era outra. Ainda tinha seus silêncios, suas cicatrizes, mas também tinha risos, brincadeiras, filmes à noite, pancakes no café da manhã. Ana ensinava os meninos a cozinhar. Vicente ensinava a jogar xadrez. Eles aprendiam juntos o que era ser uma família. Mas Verena não desistiria tão fácil, e em breve ela voltaria. Desta vez, com algo que poderia mudar tudo. O céu daquela noite estava limpo. A lua cheia iluminava a fachada da mansão como uma lanterna de revelações. Dentro da casa, tudo parecia em ordem. Vicente lia um livro antigo no sofá da sala. Ana preparava um chá de camomila para os meninos. Leonardo e Miguel brincavam de construir uma torre com almofadas. Era paz. Uma paz construída tijolo por tijolo. Mas como toda paz verdadeira, frágil. E do lado de fora, o caos se aproximava. Verena nunca foi do tipo que aceita derrota. Desde que foi expulsa da mansão, a antiga madrasta dos gêmeos havia sumido do radar. Vicente bloqueou seus contatos, trocou a fechadura da casa, reforçou a segurança. Mas mesmo à distância, ela tramava. Ninguém sabia. Mas ela tinha uma cópia de algo que nunca deveria ter guardado. Um documento assinado por Vicente meses antes, dando a ela autonomia para lidar com decisões domésticas em sua ausência. Era um papel antigo, irrelevante, assinado antes de ele perceber quem ela realmente era. Mas nas mãos certas, ou erradas, podia ser usado como arma. Ela levou o documento a um advogado mal-intencionado e saiu com uma estratégia: provar que Vicente estava instável, emocionalmente desequilibrado, e que ela, como esposa legal na época dos acontecimentos, deveria ser chamada para depor. E, com sorte, viver o direito de convivência com os meninos. Ana foi a primeira a sentir o cheiro da ameaça. Estava arrumando o armário do corredor quando encontrou, por acaso, um envelope com carimbo judicial. Era uma notificação. Ela correu até Vicente. Isso estava jogado atrás da estante. Você viu isso? Vicente abriu o envelope e seu rosto mudou. Não pode ser. É o que é. A Verena está me acusando de negligência e quer pedir reavaliação judicial da guarda dos meninos. Ana sentiu a pressão sumir das pernas. Isso não faz sentido. Ela foi expulsa. Há provas do que ela fez, mas ela diz que tudo foi armação sua, que você criou uma narrativa para me manipular e assumir controle da casa. Ana ficou em choque. Ela vai me acusar? Vai tentar desqualificar você. Te pintar como uma oportunista. Mas e os meninos? O que ela ganha com isso? Vicente olhou nos olhos dela. Controle, só isso. E ela não aceita perder. A partir dali, a casa entrou em alerta. Vicente contratou um advogado experiente em casos de guarda e violência psicológica. Todos os documentos, áudios, laudos médicos e relatórios escolares foram organizados. Ana escreveu um relato completo, emocionante, preciso. A professora Laura também se comprometeu a depor, caso necessário, mas o mais difícil ainda estava por vir: contar aos meninos.
Naquela noite, Ana sentou com Leonardo e Miguel no quarto. Meus amores, preciso conversar com vocês sobre a Verena. Os dois congelaram. Ela não tá aqui, né? Perguntou Miguel. Não. E ela não vai entrar aqui, mas ela tá tentando dizer para as pessoas que vocês inventaram tudo. Que nada aconteceu. Leonardo engoliu em seco. Ela disse que ninguém ia acreditar mesmo. Ana sentiu os olhos encherem. Vocês não precisam ter medo. Tudo que vocês contaram, desenharam, sentiram, é real. E agora tem muita gente do lado de vocês. Professora, médico, terapeuta, até o juiz. E se ela voltar? Perguntou Miguel. Ela não vai encostar mais em vocês. E eu tô aqui. Sempre vou estar aqui. Os dois a abraçaram como quem segura um bote em meio à tempestade. Na manhã seguinte, Vicente levou os meninos para um passeio no parque, enquanto Ana e o advogado reuniam os últimos documentos. Tudo estava pronto, mas no dia da audiência preliminar, Verena apareceu. Cabelos impecáveis, roupas discretas, olhar vitimista. Sentou-se diante do juiz com uma expressão de quem fora injustiçada. Meritíssimo, fui afastada de forma arbitrária. Essa moça, Ana, usou das emoções do meu ex-marido para se infiltrar na casa. Nunca houve violência. O que houve foi manipulação. Ana manteve o silêncio, mas sua respiração tremia. Vicente tomou a palavra. Meritíssimo, os meninos chegaram a dormir no armário. Foram ameaçados, humilhados e tenho provas. A Ana não manipulou nada. Ela salvou meus filhos. E é por isso que ela tem minha total confiança. Verena riu, cínica. E amor também, imagino. O juiz levantou a sobrancelha. A relação pessoal entre as partes não está em julgamento. O foco aqui são as crianças. E até agora, a senhora não apresentou nenhuma prova de vínculo afetivo com os menores. Ao contrário, os relatos são de distanciamento, medo e agressividade. Verena mordeu os lábios. Sabia que estava perdendo. Na saída do fórum, tentou interceptar Vicente. Isso não acaba aqui. Acaba sim. Você não vai mais fazer parte da vida deles. Nunca mais. Ela tentou encostar nele. Ana entrou na frente. A senhora não tem o direito. E se continuar, vai responder criminalmente. Verena estreitou os olhos. Você não passa de uma empregadinha metida. Vai cair. Eu juro. Ana não respondeu. Apenas segurou firme a mão dos meninos e entrou no carro. As semanas seguintes foram tensas, mas tranquilas. O juiz negou qualquer direito de visita. O caso foi encerrado. Verena desapareceu, mas o trauma, ainda presente, exigia cuidado. Miguel começou a ter medo de dormir sozinho. Leonardo desenvolveu crises de ansiedade antes das aulas. A terapeuta explicou. Agora que estão seguros, o corpo começa a processar o que antes foi reprimido. Ana entendeu. Vicente também. Começaram a fazer meditação infantil. Criaram um diário da gratidão. Instalaram uma tenda de leitura no quarto. Todas as noites. Os meninos escreviam o que foi bom no dia. Hoje, o papai ficou em casa o dia inteiro. A Ana fez panqueca em forma de estrela. O Miguel me emprestou o carrinho azul. Pequenas coisas. Mas para quem viveu com medo, era tudo. Numa manhã de domingo, Vicente convidou Ana para um passeio no zoológico com os meninos. Ela aceitou. Era a primeira vez que saíam todos juntos, como uma família. Durante o passeio, os meninos riram como nunca. Fizeram perguntas, correram, dividiram pipoca. Na volta, adormeceram no banco de trás. Ana olhava para eles com carinho. Vicente também. E então, em voz baixa, eles amam você, eu amo eles, e eu... Ana virou o rosto rápido. Vicente, não fala, não é um pedido, é só uma verdade. Eu me apaixonei por você, não por gratidão, mas porque você é tudo o que essa casa precisava. O que eu precisava, Ana fechou os olhos. E eu, não sei se consigo confiar ainda. Eu espero. Pelo tempo que for, silêncio. Ela não disse sim. Mas também não disse não. Alguns meses se passaram. A casa agora era viva, tinha plantas novas, música pela manhã, fotos dos meninos nas paredes. Ana agora era oficialmente coordenadora da rotina familiar. Vicente era um pai presente, e os meninos riam, comiam bem, brincavam sem medo.
Mas em uma madrugada chuvosa, algo inusitado aconteceu. O interfone tocou. Era a polícia. Encontramos uma mulher desacordada num motel abandonado. Ela tinha um bilhete com o nome do senhor. Vicente ficou gelado. Quem é? Verena, o hospital. Encontraram Verena em estado de surto psicótico. Tentativa de overdose, o bilhete dizia: vocês venceram, mas eu nunca vou esquecer, o médico explicou. Ela precisa de internação psiquiátrica e vai precisar de acompanhamento. Vicente saiu dali com o coração pesado. Ana, ao saber, apenas comentou: o mal destrói quem o alimenta. Mais tarde, Vicente sentou com os meninos. Lembram da Verena? Eles assentiram sérios. Ela ficou doente. Vai ficar longe de novo. Mas agora precisa de ajuda médica. Miguel perguntou. Ela vai machucar a gente? Nunca mais. Leonardo olhou para o pai. Posso ir dormir tranquilo hoje? Vicente sorriu com os olhos marejados. Pode, meu filho. Pode sim. Naquela noite ninguém chorou, ninguém gritou. A casa dormiu em silêncio, mas dessa vez um silêncio bom. Um silêncio de paz, de lar, de esperança. A mansão parecia outra. Os corredores, antes ecoando medo e silêncio, agora vibravam com risadas, pegadas descalças e brinquedos espalhados. Anã, que chegou como babá interna, agora era parte essencial da casa. Vicente, o milionário distraído, tornara-se pai em tempo integral. E os gêmeos Leonardo e Miguel. Eles finalmente voltaram a viver, mas havia uma última ferida. Uma que não se cicatrizava com abraços ou brinquedos novos. Uma ferida que dormia no peito de Ana, do coração dividido. Era uma tarde chuvosa, quando Vicente a encontrou sentada na varanda, observando o jardim molhado, perdida em pensamentos. Ele se aproximou devagar, segurando 2 xícaras de chá de camomila. E de esperança, brincou, estendendo uma das xícaras. Ana sorriu de leve, mas não disse nada. Tá tudo bem? Ele perguntou, sentando ao lado dela. Ela respirou fundo. A resposta vinha carregada. Vicente, eu me sinto em casa aqui. Com os meninos, com a rotina, até com o cheiro dessa varanda depois da chuva. Mas parte de mim ainda tem medo de confiar de novo. Em você. No que a gente poderia ser. Ele assentiu em silêncio. Eu entendo, Ana, e não vou pressionar. Só queria que soubesse que o que sinto não mudou. Que o tempo me fez ver que o que realmente importa estava aqui o tempo todo. Na cozinha. No quartinho dos meninos. No som da sua risada tentando fazer panqueca de manhã. Ela riu sem querer. Aquela panqueca virou massa de cimento. Mas os meninos amaram, lembra? Ela virou o rosto, os olhos marejando. Eles são meu mundo, e você é o mundo deles. Você é o elo que manteve tudo de pé quando tudo parecia desmoronar. E você, eu só tô tentando me tornar um homem digno de tudo que recebi. Silêncio. A chuva caía com leveza, como quem rega, não castiga. Ana colocou a xícara no parapeito. Vicente, não sei se consigo te amar do jeito que você quer. Não ainda, mas sei que você ama os seus filhos. E que eles te amam. E, por enquanto, isso é o que importa. Ele sorriu com respeito. É tudo o que eu precisava ouvir. O tempo passou. O aniversário dos gêmeos se aproximava. Vicente queria fazer algo simples, mas especial. Ana sugeriu algo diferente. Uma festa no abrigo onde ela cresceu. Lá, as crianças nunca tiveram bolo de verdade. E os meninos podiam ver outra realidade. Ensinar empatia. Vicente topou na hora. No dia da festa, o salão do abrigo foi transformado. Balões, bolo de 2 andares, música e presentes para todas as crianças. Leonardo e Miguel brincaram como se conhecessem aquelas crianças há anos. No fim da tarde, Ana se afastou por um instante e foi até o antigo quarto onde dormia com outras meninas anos atrás. Entrou devagar, tocou a janela que rangia. O beliche que ainda estava ali. Foi quando sentiu uma presença atrás. É aqui que você aprendeu a ser forte? Ela se virou.
Vicente estava à porta, segurando uma foto antiga dela com outras crianças. Aqui eu aprendi que a gente só sobrevive se tiver alguém que escute. E naquele tempo, ninguém escutava a gente. Por isso você escutou os meninos, porque eu sabia o som do silêncio deles. Vicente se aproximou. Você escutou até quando eu calei. Até quando eu fui covarde. Você não foi covarde. Só estava cego. Mas escolheu ver. E isso muda tudo. Os olhos dele brilharam. Ana, eu te amo. E mesmo que você nunca me ame de volta, eu vou continuar aqui, sendo o pai dos nossos meninos. E se um dia você permitir, sendo também seu parceiro, ela sorriu. Nossos meninos? Eles sempre foram seus também. Ana sentiu uma lágrima escorrer. Eu também amo vocês. Do meu jeito. No meu tempo. Mas amo. No mês seguinte, Vicente fez algo inesperado. Levou Ana e os meninos para um fim de semana numa casa de campo. Sem celular. Sem trabalho. Sem empregados. Apenas os 4. Fogão a lenha, jantar à luz de velas. Histórias na varanda e uma última surpresa. No último dia, Vicente entregou a Ana um envelope. O que é isso? Um contrato. De quê? De igualdade. Está escrito que você não trabalha mais para mim. Não tem mais patrão aqui. Nem governanta. Você é parte dessa casa. Parte da família. E se quiser, pode ser também minha sócia. Abri uma ONG em seu nome. Vai ajudar crianças vítimas de abuso. E o nome da instituição é Ouvidos que Escutam. Ana não conseguiu conter as lágrimas. Isso é real. Tão real quanto a dor que você carregou. E tão necessário quanto a coragem que você teve. Ela o abraçou. Pela primeira vez, de verdade, sem medo. Sem distância, Vicente. Sim, talvez eu esteja pronta. Para quê? Para abrir a última porta. Alguns meses depois, no jardim da mansão, com os gêmeos de mãos dadas levando as alianças, Ana e Vicente se casaram, sem pompa, sem luxo exagerado. Com amigos, professores e até ex-crianças do abrigo presentes, foi o casamento do silêncio transformado em voz. Na lua de mel, simples, em uma praia deserta, Ana escreveu no diário: a dor me ensinou a escutar, o medo me ensinou a proteger, e o amor me ensinou que não é quem te salva que importa, mas quem escolhe permanecer mesmo depois do salvamento. Hoje, passados 3 anos, a mansão é a sede da ONG Ouvidos que Escutam. Leonardo e Miguel estão com 9 anos, felizes, saudáveis e ensinando outras crianças a não terem medo de contar. Ana virou referência. Escreveu um livro. Dá palestras. Vicente diminuiu o ritmo na empresa. Diz que o maior investimento da vida dele foram 2 palavras: eu escuto. E Verena sumiu. Alguns dizem que foi internada em uma clínica psiquiátrica. Outros que mudou de país, mas ninguém mais fala dela. Porque o silêncio que ela criou foi vencido por vozes que não se calaram. Certa noite, Miguel chegou até Ana na varanda. Mãe! Oi, meu amor. Se a gente não tivesse contado, ela ainda estaria aqui? Ana pensou um pouco. Talvez. Mas vocês contaram. Tiveram coragem. E isso mudou tudo. A gente teve coragem porque você acreditou. E eu vou acreditar sempre. Leonardo apareceu sonolento. Posso dormir na sua cama hoje? Claro que pode. Vicente chegou logo atrás. Cabe mais um. Ana riu. Cabe o mundo. Eles entraram, se deitaram juntos como uma família. O silêncio da noite caiu. Mas dessa vez era um silêncio bom. Era o som do amor sem medo. Era o fim de uma história. E o começo de outra. E você já teve que proteger alguém mesmo quando ninguém acreditava? Deixa nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e compartilhar essa história com quem precisa acreditar que o amor pode, sim, curar até o pior dos traumas. Nos vemos na próxima história.